Vamos começar então esse nosso vídeo e a gente vai falar agora sobre trauma, estresse e desregulação emocional intensa a partir de experiências negativas, né? Entendendo como que é essa reorganização do sistema nervoso em termos da necessidade de proteção de coisas que aconteceram no passado que foram extremamente negativas. Bom, gente, então nas aulas anteriores, para recapitular aqui, a gente falou bastante sobre ansiedade, sobre depressão, TDAH, como essas configurações específicas de processos psicológicos e neuropsicológicos organizados de maneiras distintas, ainda que tenham esses elementos neurocientíficos em todos eles, né? Todos são configurados de maneiras diferentes. E nesta aula vamos abordar o trauma e o estresse pós-traumático, o estresse crônico, compreendendo as condições em que esse sistema nervoso passa a operar de forma persistente, de maneira desregulada. Então vamos entender exatamente essas configurações. Então, primeiramente, o trauma ele não deve ser entendido apenas como um evento isolado, mas sim como uma experiência que excede a capacidade do sistema de processar e integrar o que aconteceu. Em outras palavras, o resultado disso é uma reorganização do funcionamento psicológico e neurobiológico em torno da necessidade constante de proteção. E do ponto de vista dos processos psicológicos, um dos elementos centrais aqui no trauma é justamente a atenção. Indivíduos que passaram por algum tipo de trauma, algum abuso, assédio, guerra, esses indivíduos frequentemente apresentam uma hipervigilância, em que a atenção está constantemente orientada para a detecção de possíveis ameaças. Então, a atenção ela é constantemente ativada para que aquilo que aconteceu não aconteça novamente. O padrão atencional não é voluntário, tá bom, gente? Ele trata-se de uma adaptação do sistema que passa a priorizar cada vez mais os sinais de perigo para evitar as experiências novas de dor, né? De tão difícil que foi, de tão ameaçadoras. No entanto, essa vigilância constante mantém o organismo em um estado de alerta, hiperalerta, e isso prejudica demais essa regulação emocional. E do ponto de vista neurocientífico, esse funcionamento está associado à ativação persistente desses sistemas que a gente está trazendo da amígdala, né? Da ameaça, da participação dessas estruturas como a amígdala e as redes relacionadas à saliência. As duas, né? Uma ativando o estresse e outra ativando essa percepção interior do estresse. E ao mesmo tempo, esses sistemas de regulação tendem a apresentar menor eficácia e eficiência, porque eles estão menos intensos nas nossas redes cerebrais. Nesse sentido, também adicionando os outros processos universais, a regulação emocional acaba sendo profundamente impactada por causa dessa hiperativação atencional. Ou seja, a gente consegue observar tanto os estados de hiperativação, como ansiedade intensa, irritabilidade e reatividade, quanto estados de hipoativação, como entorpecimento, desligamento, sensação de vazio, de que se a vida não faz sentido, falta de uma intensificação da apatia. Tudo isso vai sendo intensificado nesses dois eixos quando a pessoa ela passa por esses traumas muito intensos. E esses dois polos que a gente está trazendo, tanto da hiper quanto da hipoativação, fazem parte desse sistema que ele perdeu flexibilidade. O indivíduo ele acaba oscilando entre estados de intensa ativação e estados de colapso, com dificuldades permanentes nessa capacidade de regulação, né? Então, é como se o corpo, o organismo, ele nunca conseguisse se regular, porque ele não pode se regular, porque aquela experiência foi tão traumática que ele não pode voltar ao eixo. Voltar ao eixo seria relaxar, e relaxar seria um perigo. E isso está intimamente ligado com a memória, que desempenha um papel central no trauma. Porque, diferentemente de memórias integradas, as memórias traumáticas elas podem permanecer fragmentadas, sensoriais e pouco contextualizadas. Então elas acabam ganhando uma força que não deveria no entendimento da realidade sobre como a realidade funciona. E isso faz com que as experiências passadas sejam cada vez mais reativadas no presente
como se estivessem acontecendo novamente. Não se trata apenas de lembrar, mas de reviver a experiência em nível emocional e corporal. Um corpo que não se permite relaxar, um corpo que não se permite regular. Ele não pode, a memória não deixa. E é aí que entra também a aprendizagem associativa, que contribui demais para essa generalização do medo. Em outras palavras, estímulos que se assemelhavam antes, mesmo que minimamente, no contexto original do trauma, podem ser reativados a respostas intensas da ameaça. Então, cada vez mais a pessoa ela tem esses gatilhos cada vez mais intensos, mais ativados, né? E isso acaba não permitindo que o trauma ele seja superado. E esse processo amplia muito o número de situações percebidas como perigosas, levando restrições comportamentais e o aumento da evitação, do isolamento, do distanciamento social. E essa evitação acaba, por sua vez, impedindo a atualização de novas aprendizagens. Então, a pessoa acaba correndo um perigo enorme de estar se isolando, impedindo que ela reajuste o entendimento de que aquele trauma foi uma memória do passado, que aquilo não vai acontecer de novo. Ela fica eternamente no passado. A memória não deixa ela se libertar. Ela não deixa a pessoa viver o momento presente. E do ponto de vista motivacional, o sistema ele passa cada vez mais a priorizar a segurança acima de qualquer outra coisa. Segurança barra proteção, obviamente. Então, por exemplo, comportamentos de exploração, de aproximação, de mudança acabam sendo colocados em segundo plano, acabam ficando lá no final da lista das prioridades. E a necessidade de evitar o risco acaba sendo o mais importante. Como se fosse uma guerra, em que a pessoa ela evita aquele lugar onde tinha uma bomba, que tinha uma ameaça, que tinha algum ponto de ameaça, né, no sentido de perigo. Então, ela acaba meio que funcionando como se estivesse sempre em uma zona de guerra, entendendo aonde tem o perigo e fugindo desse perigo, né? Finalizar essas implicações clínicas, esses processos da atenção hiperfocada na ameaça, a esses processos da desregulação emocional, da memória fragmentada e extremamente consolidada, né, solidificada, a evitação e distanciamento e isolamento, acabam configurando e organizando a experiência em um padrão coerente do ponto de vista do sistema nervoso, mas altamente limitante do ponto de vista da vida do indivíduo. Então, é como se existisse um padrão, né? Uma estrutura nova, mas é uma estrutura que gera distanciamento, que gera evitação, que não gera uma aproximação com as pessoas e com a vida e com novas experiências. E na prática clínica, essa compreensão muda demais, profundamente a abordagem terapêutica. As intervenções centradas apenas em conteúdo cognitivo ou apenas em questões específicas acaba não sendo suficiente, porque o sistema ele precisa de uma intervenção mais estruturada, mais profunda, de um longo prazo, para que esses processos de regulação comecem a acontecer. Mas André, como que eu faço isso? Então, gente, o primeiro passo para isso frequentemente envolve conseguir ajudar o nosso paciente que passou por um trauma a desenvolver maior capacidade de regulação emocional, criando condições para que o sistema saia desses estados extremos de ativação e colapso. E para isso, o lugar terapêutico, a relação terapêutica é o mais importante. Aquele lugar da clínica vai ser o lugar inovador, vai ser o lugar revolucionário, o lugar em que a pessoa não tem e não teve durante a vida dela, sobretudo na experiência do trauma. Como também a relação terapêutica, novamente aqui, ela desempenha esse papel. Por quê? Essa mesma relação terapêutica, ela oferece um contexto de segurança, um contexto de previsibilidade, que permite com que o paciente consiga explorar as experiências difíceis sem ser completamente dominado por elas. Acho que, gente, o que eu gostaria de trazer, assim, a grande síntese dessa aula é que o trauma ele pode ser compreendido como uma reorganização desse sistema nervoso em torno da proteção, envolvendo esses múltiplos processos psicológicos, neuropsicológicos e neurocognitivos e neuroquímicos.
E essa é a leitura que permite intervenções muito cuidadosas, graduais, ajustadas ao estado em que esse paciente passou por um trauma. A gente precisa ter muita delicadeza quando se fala sobre o tempo, sobre a memória, sobre o passado, sobre a capacidade dele de regular as emoções. Por isso a gente precisa ter esse cuidado, essa delicadeza com esses momentos em que o trauma aparece na nossa clínica. E para nossa próxima aula, vamos finalizar finalmente, né, essa nossa disciplina, esses conjuntos de vídeos, dessas aulas, e nós vamos integrar todos esses quadros discutidos nesse tema em um estudo de caso clínico, mostrando como todos esses diferentes padrões eles podem coexistir e como o terapeuta pode organizar esse raciocínio clínico de maneira integrada, né? Então, como que a gente vai conseguir colocar isso em prática, que é o que importa aqui desses nossos vídeos, dessas nossas aulas de psicologia, tá bom? Então, vamos lá para avançar para a nossa próxima aula.